Bom dia, pessoal. Aqui é o Felipe. Nós vamos conversar hoje sobre a questão 41 do Caderno Azul do Enem de 2022, nossa questão de literatura aqui no nosso projeto de gravar um vídeo corrigindo algumas questões do Enem de literatura. O texto dessa questão, quando a gente olha aqui a referência, né, é um texto do João do Rio, né? O João do Rio é um autor muito conhecido pelo seu livro A Alma Encantadora das Ruas. Ele é um cronista, ou seja, ele publica artigos em revistas, em jornais, crônicas, basicamente sobre a vida cotidiana do Rio de Janeiro, da virada do século XIX para o século XX. Ou seja, ele está ali no 1890, 1910, 1915. Ele é um autor que a gente chamaria, vamos dizer assim, entre aspas, pré-modernista, né? Assim, na categorização da maioria das histórias literárias de escola, tá? Embora seja uma categoria um pouco complicada, mas na escola fica sendo, né? O texto se chama O Bebê da Tarlatana Rosa, e ele vai falar sobre uma cena de carnaval, né? Então vamos ler o texto, porque o texto é muito interessante. Ele fala assim: na terça-feira, desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação, só, com uma roupa leve por cima da pele e todos os maus instintos fustigados, né? Uma cena de carnaval, né? Ele se desliga do grupo e cai no mar alto da depravação, né? De resto, a cidade inteira estava assim. É o momento em que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. É o instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade é dúbia e todos nós a achamos inútil. A honra, uma caceteação, o bom senso, uma fadiga. O carnaval, né? A festa do carnaval. Ou seja, uma inversão de valores, né? Ou seja, que ele tá lidando com aquele lugar comum sobre o carnaval, de que no carnaval existe uma inversão de valores. Nesse momento, tudo é possível. Os maiores absurdos, os maiores crimes. Nesse momento, há um riso que galvaniza os sentidos e o beijo se desata naturalmente. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me, quase mórbida. Nada de raparigas do galarim perfumadas e por demais conhecidas, nada do contato familiar, mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas que são interessantes, né? A primeira é essa noção da inversão dos valores sociais, né? Ou seja, as ligações mais secretas transparecem, ou seja, aquilo que na vida social a gente esconde, no carnaval aparece, né? A virgindade é dúbia, né? Ou seja, ninguém é de fato inocente. É, uma ânsia de acanalhar-me, né? O deboche anônimo, o deboche ritual de que ele está falando. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que há uma coisa dupla aqui que vai ser o centro da questão, na verdade, né? É que é uma adjetivação negativa sobre o carnaval e, ao mesmo tempo, extremamente magnética, no sentido de que esse narrador, ao mesmo tempo em que ele usa uma forma de adjetivar, né? Por exemplo, o acanalhar-me, né? Ânsia de acanalhar-me. Ou seja, o acanalhar-se, né, transformar-se num canalha, ou fazer coisas canalhas, é uma adjetivação ruim, né? É uma adjetivação ruim. É ignóbil, é ruim. Mas, ao mesmo tempo que é ruim, ele está ansioso, ele anseia por aquilo, né? Ou seja, existe uma coisa dúbia aqui, e existe também, isso é um outro elemento importante, uma identificação entre o sujeito e a coletividade. Ou seja, não é que esse sujeito sozinho se acanalha, não é que esse sujeito sozinho se transforma num pulha. Não, a coletividade faz isso. Existe uma comunhão entre o sujeito e a coletividade. O enunciado diz assim: no texto, o personagem
vincula ao carnaval atitudes e reações coletivas diante das quais expressa. E aqui é importante. A primeira coisa é, no texto, o personagem vincula atitudes e reações coletivas ao carnaval, certo? E atenção para o coletivas. São reações coletivas. Todo mundo reage dessa forma ao carnaval. A segunda coisa é que, diante dessas atitudes e reações coletivas, ele expressa algo. Ele está expressando alguma coisa diante disso. A pergunta é: o que que o personagem expressa diante das atitudes e reações coletivas vinculadas ao carnaval, né? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. O que o personagem expressa é bem diferente do que o personagem nos diz sobre os acontecimentos. Porque ele pode estar dizendo uma série de coisas e está querendo expressar muitas coisas por meio daquilo que ele fala. O texto não está perguntando sobre aquilo que ele diz, o texto está perguntando sobre o que ele expressa. Ele nos conta uma série de coisas, mas o que ele expressa sobre todas essas coisas está relacionado, na verdade, à maneira como ele nos contam, as posições que ele assume diante daquelas coisas, e não exatamente sobre as coisas em si que ele está falando. Isso é uma diferenciação muito importante para ler qualquer texto literário. Ele fala assim: diante das atitudes e reações coletivas, o personagem expressa consagração da alegria do povo? Não. Nota como que o vocabulário usado tem valor negativo, né? Canalha, ignóbil, a virgindade é dúbia, e não combina com a ideia de consagração, né? E diante das atitudes e reações coletivas vinculadas ao carnaval, o personagem expressa atração e asco perante atitudes libertinas, é exatamente isso. É exatamente a ideia de que, ao mesmo tempo em que a adjetivação dele é negativa, as escolhas lexicais dele são negativas, ou seja, é tudo ignóbil, ele vai se acanalhar, parará, parará, mas ao mesmo tempo ele tem uma atração muito grande por aquilo, né? Ele é atraído por aquele negócio. Diante das atitudes e reações coletivas, o personagem expressa espanto com a quantidade de foliões? Não, a quantidade de foliões não é nem citada no texto. Só é dito que é uma coisa coletiva e não que tem muita gente. Ele não expressa isso. O personagem expressa a intenção de confraternizar com desconhecidos? Não, isso não está dito no texto. Isso não está dito no texto de forma clara, né? O personagem expressa reconhecimento da festa como manifestação cultural? Claro que não, ele emite um juízo pessoal sobre aquele negócio, né? E não um reconhecimento da festa como manifestação cultural. Não se trata disso. O gabarito é a letra B, né? É exatamente essa daqui, né? A atração e asco perante atitudes libertinas. É isso que está sendo expresso no texto. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre a questão 42, a nossa próxima questão. Qualquer coisa, falem e comentem aqui embaixo e até mais, pessoal.